Mais um líder evangélico negando o evangelho. A bola da vez, Bispa Sônia da Igreja Renascer. Ela foi questionada se gays vão para o inferno ou para o céu. E ela respondeu: quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou. Eu e você vamos julgar? Não compete a mim ou a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Por quê? Coisas assim estão acontecendo todos os dias. Hoje, neste vídeo, eu quero mostrar para você que aquilo que eu tenho falado há muito tempo, em muitos outros vídeos, está acontecendo. E como que nós devemos lidar com essas questões? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, a primeira coisa a se dizer é, não somos nós que julgamos, é a Bíblia que é muito clara ao falar desses casos. O que o texto bíblico anuncia para nós em 1 Coríntios 6:9, por exemplo, para citar apenas um: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Vamos lá. É óbvio, mas a gente tem que dizer o óbvio hoje. Tem que chover no molhado. O texto não está dizendo que adúlteros, mentirosos, bêbados, gays, enfim, todas essas pessoas aqui, elas não podem ser salvas, de modo algum. O evangelho é para qualquer um. Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso a escritura é clara. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O adúltero, o mentiroso, o homicida, qualquer um, o gay, qualquer um. Lembra de Manassés? Aquele rei lá em Israel? Ele matou o próprio filho. Ele matou muita gente inocente no seu reino. O texto bíblico diz que ele levou muita gente para a idolatria e para o pecado, mas ele se arrependeu e foi salvo. Lembra do ladrão na cruz? Lembra? Muitas pessoas citam apenas o outro ladrão na cruz que ficou blasfemando, mas os evangelhos mostram que os dois blasfemavam. Os dois, mas assim, por algum motivo, que a gente sabe, miraculoso, nos 45 minutos do segundo tempo, um dos ladrões pôs a mão na consciência e falou, não, peraí, e se arrependeu e creu. E foi salvo. E, gente, as pessoas que morriam na cruz eram da pior espécie. Esse cara pecou a vida inteira e até no finalzinho estava pecando, mas ele creu, se arrependeu, foi salvo. Mas ele creu e se arrependeu e reconheceu que aquilo que ele fazia era pecaminoso. Então, o que Paulo está fazendo aqui não é limitar a salvação, dizendo só os bons são salvos, porque se fosse assim ninguém seria salvo. A salvação é para todo aquele que nele crê. Mas o que Paulo está dizendo é que uma pessoa pode até se dizer crente, pode até ter sido batizada, mas se ela vive na prática desses pecados, ela não nasceu de novo. Paulo não está dizendo que também nós somos perfeitos e que a partir do instante em que nos convertemos, não seremos mais tentados. Não, é de forma alguma. Mesmo um genuíno cristão convertido, ele será tentado, ele pode escorregar algumas vezes, mas ele luta contra o pecado e ele chama o seu comportamento de pecado. Agora, o que acontece hoje é que as pessoas estão chamando aquilo que é de pecado de algo que é normal, que não é pecado. Isso é um absurdo. Isso é uma blasfêmia. Então, gente, a salvação é muito mais do que um carimbo na testa. Salvo. É o poder do Espírito Santo que vem sobre nós e nos muda. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Tá vendo? Ele não diz que quem nasceu de novo não peca mais. Ah, o fulano ele converteu, mas um dia ele caiu. Davi caiu no adultério e mais no assassinato, ele matou. E ele era crente. Então, mesmo cristãos genuínos podem fazer coisas horríveis, mas eles se arrependem e continuam. Eles não dizem, não, o que eu fiz não é pecado. E é disso que a gente está tratando aqui. Chamar algo que a Bíblia declara explicitamente de pecado como, não julgueis. Não, isso não. Então, aquele que é nascido de novo não vive no erro. Não vive na prática do pecado. Não é possível. Não pode viver pecando. Mas é impressionante, gente, como que as pessoas continuam o tempo todo usando o versículo de Jesus, as palavras de Jesus, não julgueis, para desculpar todo tipo de pecado. É impressionante. E para ter esse discursinho, sabe? É impressionante como que a mensagem do Evangelho, da boa notícia, da graça, também é distorcida para aprovar todo tipo de pecado. É impressionante. Vamos lá. Jesus disse não julgueis, mas ele também afirmou, a Escritura também afirma, não julguem pela aparência. Paulo disse que o homem espiritual julga todas as coisas. E aqui mesmo em 1 Coríntios 6,
Texto que eu acabei de citar, Paulo disse, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então o texto de Jesus, não julgueis, à luz do restante da Escritura, significa, não julgue pela aparência, não julgue precipitadamente, não seja excessivamente crítico e seja misericordioso, mas justo em seus julgamentos. Analise tudo à luz da Escritura. Este é o sentido. Mas assim como Satanás citou a Escritura para tentar Jesus, muitos outros também citam a Bíblia para fazer errar o povo de Deus. Agora, tá bom. Lembra do que eu já falei em tantos outros vídeos sobre pastorado feminino? Porque é bispa, né? Lembra? Assista os meus vídeos sobre pastorado feminino. Lembre do que eu disse. Lá na Europa, como diz Wayne Grudem, no seu livro Feminismo Evangélico, primeiro aceitaram o pastorado feminino, depois o homossexualismo. Foi sempre assim. Essa é uma fórmula. Lá, obviamente, eles adotaram o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É a crença mentirosa de que a Bíblia tem erros. Nós sabemos que ela não tem erros. Mas o liberalismo teológico diz, não, esse livro aqui, ele não é a palavra de Deus, ele contém a palavra de Deus. Ora, logicamente falando, o único jeito de aceitar o pastorado feminino seria adotando o liberalismo teológico. Entendo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que o liberalismo teológico é correto. Eu estou dizendo que a Bíblia é perfeita, tá? Mas o único jeito lógico de dizer que o pastorado feminino é correto seria dizendo que a Bíblia tem erro, que Paulo errou. Esse seria o único jeito lógico. Por quê? De outro jeito não tem como. Porque o texto de Paulo é claro, e não apenas o texto de Paulo, toda a Bíblia e toda a história até 1848, antes de surgir o feminismo. Toda a história mostra, nunca existiu pastor em nenhuma igreja do mundo, a não ser quando surgiu o feminismo. Então, em toda a Escritura, o texto é claro, e o texto de Paulo a Timóteo é mais claro ainda. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. E aí ele explica por que primeiro foi formado Adão. Então, aquele discursinho, argumento cultural, não, é por conta da cultura. Não. Paulo dá a explicação. Por que foi formado Adão? Remetendo assim, então, a Gênesis e não à cultura grega. Então, não cola, o texto é muito claro. Porque, veja bem, gente, há muitos textos na Bíblia que são difíceis. Escatologia é difícil. Há homens extremamente piedosos e que divergem sobre isso. Há outros textos que são difíceis e há homens que divergem sobre isso. Não é o caso do pastorado feminino. Então, quando você decide mesmo, deliberadamente, desobedecer um texto explícito, como de 1 Timóteo, não permite que a mulher ensine, não exerça autoridade de homem, por que não desobedecer outros textos? Claros também. Como disse Joe Owen, conceda ao pecado 1 centímetro e logo ele vai conquistar 1 quilômetro. Conceda ao erro, à heresia, 1 centímetro e logo ela vai conquistar 1 quilômetro. Mas, pastor, há pessoas que creem que a Bíblia é perfeita. Creem acertadamente que a Bíblia não tem erros. E, ao mesmo tempo, eles creem em pastorado feminino. Como assim? Por um tempo. Por um tempo fazem isso. O mesmo se dá com igrejas que pregam só o amor. Que Deus não se ira, que Deus não julga. Eles são os descendentes de Marcião, esse herege, que acreditava que existia dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, que é o que muitos evangélicos atuais pensam, sabe? Tinha um Deus do Antigo Testamento, mas aí Jesus veio, pôs a mão na cabeça e falou, nossa, o que a gente fez, hein? Aí Jesus é Deus arrependido. Nossa, eu fui muito irado do Antigo Testamento, agora eu me arrependi, sou um ser melhor. Não existe isso, gente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Mas tem um tipo de gente aí, que seguindo Marcião, ele fala, não, peraí, esse Deus irado eu não consigo entender. Porque eles pensam que a ira é algo diferente do amor. Não, faz parte do amor de Deus. Deus se ira contra o mal. Justamente porque ele ama o que é bom, então ele se ira contra o que é mal. Mas nessas igrejas só se prega o amor, só a misericórdia. Nunca se fala da justiça de Deus. Apesar de Paulo em Romanos 1,16, ao anunciar o evangelho, ele diz assim, ó, não me envergonhe do evangelho, porque nele se conhece a justiça de Deus. Interessante isso, hein? Ao colocar como tônica do evangelho, Paulo não coloca o amor, a misericórdia, ele coloca a justiça. Martin Lloyd-Jones disse assim, se você ignorar a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para pregar. Pense, por exemplo, no dilúvio. Não tem como dizer, não sei, Deus matou todo mundo. É o que o texto diz. Por conta do pecado humano, Deus permitiu que toda a raça humana morresse. Crianças, velhos, todo mundo morreu. Mas aí eles falam, isso foi o Antigo Testamento, Novo Testamento Deus converteu. Atos 5, Ananias e Safira, eles mentiram. E por conta de uma mentira aparentemente pequena, que não feriria ninguém, feriu apenas a glória de Deus, eles foram mortos. Aí essa galera, não sei explicar.
Eles falam isso. Eu sei explicar. Eles mentiram e Deus os puniu. Porque a Bíblia, a Escritura declara, eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. É claro isso. Mas, para eles, Deus não pune, Deus não julga, nem inferno haverá. Aí, como que é possível isso? No começo, essas pessoas fazem isso, dizendo essa ideia maluca, que Deus não pune, Deus não fica irado, ignorando essas passagens claras, inúmeras passagens claras que anunciam que Deus pune. Eles ignoram. Mas aí, lá na frente, eles acabam adotando o liberalismo teológico e dizem, aqui Paulo está errado. Aqui Paulo está errado. Esse é o perigo de desobedecer ordens claras da Escritura. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Por um tempo você fica ali se enganando, sabe? Você fica enganando. O texto é claro, você finge, você ignora. Mas uma hora, não adianta. Uma hora acaba indo para o buraco de uma vez só. Pode sim, porque como foi na Europa. Não pode o pastorado, pode o homossexualismo, porque a Bíblia tem erros. Esse é o perigo. E aí basta dizer o seguinte, lá na Europa, a igreja quase acabou. Quase, porque sempre há aqueles que não se dobraram, e lá também há. Mas onde isso foi pregado, essa adoção ao progressismo à esquerda, acabou, sumiu a igreja. Por isso é importante que preguemos o evangelho e que nos lembremos. Leais são as feridas feitas por quem ama. Se o pai, ele não repreende o filho, ele não ama, diz a Bíblia. Então, o pastor verdadeiro, ele repreende, ele fala, olha, isso é errado. Não vá por esse caminho. E isso é amor. Lembra da passagem bíblica em que Deus disse para o povo? Olha, se você não advertir o homem que está no pecado, eu vou puni-lo. Mas o sangue eu vou requerer de você. Você tem que adverti-lo. Pessoas que estão indo para o buraco precisam de advertência. O evangelho, ele começa com advertência. Ele conclui com uma boa notícia. Todo aquele que nele crê, não importa quão fundo você tenha ido no pecado, se você crer, o Senhor Jesus vai te salvar. Mas essa é a parte final do evangelho. O começo é arrependei-vos. O começo é expor o pecado. Leais são as feridas feitas por quem ama, mas traiçoeiros os beijos de quem odeia. Quem ama de verdade fere com o evangelho, ao mostrar o pecado, ao mostrar isso é errado. Que Deus levante homens e mulheres de Deus para anunciarem o genuíno evangelho da salvação, que chama ao arrependimento e aí então anuncia a boa notícia de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores.